A paz do Senhor a todos, Yahvé chamar, o Senhor está ali. Isso mesmo, esse é o tema da aula de hoje. Seja bem-vindo a esta aula, seja bem-vindo neste canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje iremos ministrar mais uma aula de despedida, porque hoje é o final desta lição maravilhosa. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E vamos dar bem-vindo à nova lição, Aviva a Tua Obra. Semana que vem iremos ministrar sobre essa lição maravilhosa. Então se inscreva no canal, curte, dê o link aí, compartilhe com seus amigos, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Lembrando que o nosso canal, o conteúdo é 100% bíblico, evangélico, cristão. Deus abençoe a sua vida. O texto áureo da lição de hoje, da nossa aula, eu gosto de chamar de texto ouro, diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. A verdade prática nos diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Os objetivos dessa lição são três. Primeiro, nós vamos apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Nós vamos elencar os nomes das 12 tribos no milênio e vamos mostrar que a expressão "o Senhor está ali", Yahvé chamar, é um novo nome da cidade. Então preste muita atenção nesta aula gloriosa. Pegue o seu caderno, sua Bíblia, sua revista e vamos estudar mais uma lição em nome de Jesus. Nesse estudo de Ezequiel 48, será possível responder as seguintes perguntas. Primeiro, quais são os aspectos da Jerusalém no milênio? Segundo, qual é o propósito das 12 tribos no milênio? Qual será o nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e restauração espiritual? Quarta pergunta que vamos conseguir responder: que tipo de cidade será a Jerusalém do milênio? E quinto e último, a Jerusalém do milênio será simbólica ou literal? Para isso, estude Ezequiel capítulo 48. Leia quantas vezes for necessário para você aprender. Então, lá no nosso primeiro tópico, vamos estudar sobre a cidade. Muito importante aqui. Sobre a cidade, ponto 1 do primeiro tópico. Aqui nós temos a questão da visão, de Ezequiel e do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante distinguir a diferença entre Jerusalém do milênio, da nova Jerusalém do mundo vindouro. Aqui eu tenho um gráfico escatológico, dá para vocês ver, estudar, pesquisa aí na internet. Tem um canal maravilhoso, EBD+, que tem muitas dicas, gráficos, Tem um grupo de WhatsApp, você pode pedir, solicitar, pesquisar aí na internet. Eles colocam muito gráfico, muita coisa boa e de graça. Então veja esse gráfico, vai ajudar muito na sua aula. Olha só, Jerusalém milênio. O Senhor Jesus se assentará sobre o trono de Davi, e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Isaías capítulo 2, versículo 3. Nós temos aqui Jerusalém terrestre. Já em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, Jerusalém celeste. A glória da nova Jerusalém excede em muito a Jerusalém do milênio, Apocalipse 21. Então nós temos duas Jerusalém,
a Jerusalém de Isaías 2:3, que se refere a Jerusalém terrestre, milênio, e nós temos Apocalipse 21, versículo 2, Nova Jerusalém pós-milênio, depois do milênio. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Estas são as saídas da cidade. Preste atenção, eu vou falar o tema e o tópico para você conseguir pegar cada ponto aqui. Então, aqui nós temos, e essas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. Ezequiel capítulo 48, versículo 30. O termo hebraico para saída, né, é no sentido de limites, extremidades. Então, no hebraico, saída aqui são os seus limites. Quais serão os seus limites? A sua extremidade. Olha que interessante. Então, a descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, formato da cidade. Então, olhando o capítulo de Ezequiel, olha só, 48, versículo 16. E essas serão as suas medidas. O lado do norte de 4.500 canas. O lado do sul de 4.500. O lado do oriente de 4.500. E o lado ocidental de 4.500. Então aqui nós temos um aspecto que essa cidade será quadrada. Quadrada. Então o formato da cidade será quadrada. O apóstolo João também teve essa revelação. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Olha só. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura eram iguais. A mesma coisa. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta Ezequiel estava revelando é algo novo. Uma cidade quadrada, suas medidas iguais. Nunca se leu, se viu na Jerusalém do passado, da época de Ezequiel e nem tampouco de João. Então aqui é algo novo. O que o profeta Ezequiel está revelando é algo novo. É uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. Ponto 3 do primeiro tópico, nós temos aqui as 12 portas. Versículo 31 ao versículo de número 34. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuíam pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. A torre do templo de Mardoqueu, né? Deus dos Babilônios, Marduk, tinha 12 portas. Ezequiel talvez aqui, né, conhecesse este local, pois era um exilado de Babilônia, na Babilônia. Olha só, origem do formato e das portas. Preste atenção que, diferente das outras aulas, eu estou repetindo o tópico para focar, enfatizar, dar mais clareza ao que eu estou falando. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Então, a origem do formato e das portas, Ezequiel recebe de quem? De Deus, assim como o apóstolo João. Não se pode admitir que o profeta se inspirou no templo pagão, jamais. Ah, porque o histórico, porque... Não. A fonte da inspiração, da revelação do profeta Ezequiel é Deus. Pois a revelação entregue ao profeta viera de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 3, Ezequiel capítulo 1, versículo 3,
Ezequiel capítulo 3, versículo 14 e Ezequiel capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 3. Deus é o arquiteto e o construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Dá para dar um glória aí? Que coisa gloriosa. Você sabia disso? Pastor, eu quero entender mais, compreender mais. Você já me assistiu aqui, vai assistir mais um pouquinho. Temos mais 2 tópicos. Leia o capítulo 48. Se possível, pegue as referências que eu estou dando aqui, com pausa, fazendo anotações, e eu tenho certeza que a aula será gloriosa. Lembrando que domingo, quando vocês forem ministrar, não sei se vai ter EBD ou não na sua igreja, né? Mas desde já, foque na lição, deseje aos alunos um feliz Natal, né? E eles vão se maravilhar com esse primeiro tópico. Se eles vão se maravilhar com o primeiro tópico, como você se maravilhou, eu creio, agora vamos para o segundo tópico, sobre o nome das 12 tribos. Olha só, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó apareceram com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Se pegarmos um gráfico, né? Zilpa, Lia, Jacó, Raquel, Bila, nós vamos ter aqui o nome, o surgimento dos nomes. Então, outra vez, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Daí nós temos a origem dos nomes, né, e dos representantes das tribos de Israel. Então, Ezequiel, ele lista as 12 tribos no sentido horário. Por exemplo, no norte, Ezequiel 48, 31, Ruben, Judá, Levi. Norte. Nós temos o oeste, né? O oeste, Gade, Aser e Naftali. Ezequiel capítulo 48, versículo 34. Leste, ó a mão, leste. Nós temos José, Benjamim e Dan. E nós temos o sul, nós temos Simeão, Isacar e Zebulon. Amém? Então, o segundo ponto do segundo tópico, nós temos critérios da ordem dos nomes. Sobre a ordem que os nomes aparecem na lista, no texto bíblico, toda escolha tem o seu propósito, nada é aleatório. Você tem que entender isso. Os escritos bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esse critério. Os 12 filhos de Jacó deram os nomes aos 12 territórios da terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué, Josué capítulo 14, versículo 1 e ao versículo número 3. Então aqui nós temos o propósito dos nomes. Deu-se um nome, né? E desta forma foi dado os nomes, né, aos territórios na partilha, na distribuição, né, com José no livro de Josué, capítulo 14, versículo 1 e o versículo 3. O propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também, né, nos sacerdotes, no peitoral dos sacerdotes, em Êxodo capítulo 28, versículo 12. Confere aí na sua Bíblia. O nome, né, nas 12 portas de Jerusalém milenar, bem como a Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. 12 portas. O nome nas 12 portas de Jerusalém milenar tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Então, tudo na Bíblia tem um propósito. Tudo na Bíblia, nada é aleatório. Deus é soberano. Deus tem um propósito. Tudo que ele faz é magnífico, é perfeito, é glorioso. Por isso temos que confiar, né, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, no nosso Deus soberano.
O terceiro tópico aqui diz: o Senhor está ali. Yahvé chamar. Olha só, o Senhor está ali é o novo, grave aí, o Senhor está ali é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da purificação e restauração espiritual. Só depois da purificação, só depois da restauração espiritual, esse nome, o Senhor está ali, vai, ser dado a essa cidade. Então, quanto aos nomes da cidade de Jerusalém, nós temos cidade de Davi, Sião, Jerusalém, que significa cidade de paz, Arraial dos Santos, a cidade amada, Salém. Então aqui nós temos algumas expressões, dos nomes. Por isso nós vamos para o tópico 2 do terceiro tópico. Ponto 2 do terceiro tópico. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza, revelam suas obras e atributos. Então, os nomes de Deus revelam suas obras e os seus atributos. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. Deus se deu a conhecer, nos tempos do Antigo Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, Deus apareceu, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Quantas pragas e enfermidades sobrevieram, no Egito, Deus apareceu e ali o Senhor que sara. Olha só, o Senhor proverá para Abraão, no Egito o Senhor que sara. Estou usando o português claro aqui, já usando a tradução, para você compreender, para você glorificar o Senhor, porque os seus nomes revelam as suas obras. Então Deus é o Deus que provê, Deus é um Deus que sara. Glória a Deus, glória a Deus. Yahvé Rafá, Yahvé Jireh. Olha só que coisa gloriosa. Então Deus se revelou na visão do profeta Ezequiel, Yahvé chamar, ou seja, o Senhor está ali. Este é o novo nome dado à cidade do milênio. O objetivo, é claro, é colocar o nome de Jerusalém como, uma nova referência. O Senhor está no meio do seu povo. O Senhor está ali. Glória a Deus. O Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade do milênio para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados. Glória a Deus. Meu amado, espero que você esteja entendendo essa lição gloriosa. Eu vou fazer uma aula fazendo um resumo de toda essa lição e eu quero muito você aqui aprendendo comigo. Amém? Quer dizer, aprendendo com a palavra do Senhor, com a lição gloriosa. Nesse trimestre, o pastor Ezequias Soares nos presenteou com essa lição tão gloriosa, tão especial. Que Deus abençoe a vida do nosso amado pastor Ezequias Soares. E nesse trimestre, a partir de semana que vem, toda semana, vídeo novo. Semana que vem eu vou falar sobre o avivamento espiritual. Olha só, e o comentarista é o pastor Elinaldo Renovado. É um comentarista, um homem de Deus, lição nova. Se inscreve no canal, compartilhe toda semana uma aula nova em nome de Jesus. Para a nossa conclusão, o apóstolo Paulo ensina que
com a queda de Israel, veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. Romanos capítulo 11, versículo 12. Leia aí. Amém? As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringe apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja. Nós já somos abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então vamos glorificar a Deus, exaltar a Deus pelo nosso nome escrito no livro da vida. Mateus capítulo 28, nos seus últimos versículos: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos abençoados. Nós somos iluminados. Glorifique a Deus por sua salvação. Glorifique a Deus pelo Espírito Santo. Que o avivamento chegue na sua vida, na sua casa, na congregação que você está. Meu amado irmão, se você quer ser avivado, se você quer ser um homem espiritual, leia a Bíblia todos os dias. Ore, ore, ore sem cessar. Pastor, posso orar no monte? Ore no monte, ore no vale, ore no terraço, ore dentro do carro, ore tranca a porta do quarto, ore entrando no ônibus, ore sentado no ônibus, ore saindo do ônibus, ore indo para o trabalho, ore no trabalho, ore voltando do trabalho. Simplesmente ore. A sua oração não precisa ser perfeita. Escute isso aqui. A sua oração precisa ser sincera, verdadeira. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Feliz Natal a todos. Próspero ano novo, em nome de Cristo Jesus. Aqui, pastor Daniel, mais uma aula em nome de Jesus. Muito obrigado a todos.